Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência, então, ao capítulo 16, a transição da arte do século XVIII para o século XIX. Então, como a professora explicou para vocês, vamos dar sequência hoje na pintura, a pintura neoclássica. Que momento que nós temos ali para identificar a diferença entre o neoclássico e o barroco. Turma, continuamos, não difere, não tem diferença na temática entre a escultura, a pintura e a arquitetura. Estamos ainda inseridos em um processo em que o estilo greco-romano foi o peso e o tema para essa transição, principalmente ali do século XVIII para o século XIX. Vou apresentar para vocês, então, obras mais cobradas, as obras que enfatizam muito, e até as que vão ditar as próximas regras de pintura para os próximos momentos, e até mesmo que vai bancar um pouquinho mais esse academicismo. Uma das características principais é a questão ali da figura, a imagem ela tem que parecer muito teatral. Olha só, o neoclássico, ele não gostou, ele expulsou a característica do rococó. Agora, eles pegaram muita coisa ali do barroco, principalmente essa questão teatral. O contorno muito bem definido e principalmente a questão da cor e a iluminação. Por isso que deixa para nós hoje a dúvida se a obra faz parte do neoclassicismo ou está inserida ali no contexto da arte barroca. Não poderia, de forma alguma, apresentar para vocês a pintura neoclássica sem falar no grande artista, o representante ali do neoclassicismo e principalmente da Revolução Francesa. Jacques Louis foi um artista que teve uma entrega muito grande, acompanhou muito a família de Napoleão Bonaparte e é dele as principais obras desse momento de transição do século XVIII para o século XIX. Turma, não poderia também deixar de falar para vocês sobre Marat. Vocês já devem ter estudado sobre Marat em filosofia, em literatura, em história, e também vão estudar a respeito de Marat em arte. Turma, outra característica, essa obra, ela aparece muito contextualizando nessas disciplinas que eu falei para vocês. Aparece até na UEM, exemplo, as alternativas ali, eles costumam muito colocar arte misturada com literatura, enfim, eles costumam sempre estar ali tentando criar as pegadinhas. Mas, depois de muitos estudos, e vocês conhecendo a obra em si, vai auxiliar também nessas disciplinas. Primeiramente, turma, a obra Marat, A Morte de Marat, é praticamente um ícone da Revolução Francesa. David ele participava ativamente dos debates políticos e foi nomeado um pintor oficial da Revolução Industrial. Então, o verdadeiro Marat, ele era um político, por que ele morre assassinado na banheira? Ele tinha uma doença degenerativa, uma infecção na pele, pois ele tinha que ficar imerso ali na água. Nunca esperava, ele era muito crítico, turma, mas ele nunca esperava que diante desses debates, desses bilhetes que ele tanto enviava para a sociedade ali em relação à Revolução Industrial, que ele poderia ter, de certa maneira, uma rival. Então, a monarquista Charlotte Corday, ela foi visitar Marat e acaba assassinando ele. Mas David, ele não pintou essa verdade, como também não pintou outras verdades. Marat, ele tem quase a aparência de um santo. Olha só, turma. Que carinha mais suave. E o artista, ele queria mostrar a sua crença na revolução e no seu poder santificador perante todos os homens. A imagem de Marat é a morte em sua pureza. Então, esse foi o objetivo, esse foi a intenção do artista. Lembrando, turma, que a professora colocou para vocês, que nós temos muita questão da identidade do artista nesse momento. Mas a obra que até impulsiona um pouquinho a Revolução Industrial, turma, desculpa, a Revolução Francesa, foi o Juramento de Horácio. Turma, nessa obra nós temos a questão aqui, olha só, o salão corresponde à arquitetura romana,
a arquitetura greco-romana, as vestes. E no momento que Jacques Ellul está fazendo essa obra, está iniciando a Revolução Francesa, principalmente ali nos preceitos de poder. Então, aqui na obra, nós percebemos o pai, né, passando a espada para os filhos. Aqui as mulheres estão estáticas, não estão nem dando muita ênfase à cena, totalmente interpretativa, totalmente com a visão pessoal do artista. Não posso deixar, de forma alguma, de apresentar para vocês o neoclássico sem apresentar, primeiramente e principalmente, aqui a obra de Napoleão Bonaparte. Também a coroação, igual eu coloquei para vocês, a narrativa era muito importante, principalmente para quem estava sendo retratado e para o artista. A obra, então, Napoleão Bonaparte com o dedo para cima, essa montanha, a capa aqui da cor vermelha que ressaltava a questão de poder da sociedade. Então, a cena em um todo mostra o seu poder e principalmente o seu deslumbre diante de algumas conquistas. Turma, nós vamos ver essa obra novamente no neoclassicismo brasileiro. Tem alguma coisa parecida no nosso neoclássico brasileiro, mas vou apresentar para vocês também André, o artista que tinha como característica o nu. Não pintou de forma alguma críticas, ele só queria pintar a questão da beleza feminina. Retorna um pouquinho também, turma, aqui a posição que ele colocava as modelos, sempre, turma, com a costa aparente, sempre com a questão do quadril aparente. Ele até alguns críticos colocam que ele até conseguia colocar costelas a mais na pessoa retratada, na mulher retratada. Então ele pinta principalmente, olha só, a irmã de Napoleão Bonaparte, algumas mulheres ali da nobreza da época, e ele consegue tranquilamente colocar ali a sua interpretação. Uma dica e uma informação muito importante, ele foi aluno de David. Então, ele vai muito ali no impulso, mas olha só, o neoclassicismo permitiu uma liberdade. Então, mesmo sendo aluno, ele não pintou essa questão da crítica e de contexto. Ele vai para um outro ramo, mas não esquecendo dessas características. Turma, então é isso. A professora espera muito vocês na nossa live, que eu quero aprofundar um pouquinho mais sobre essas obras e até em resolução de exercícios. Então, um beijo e até o nosso encontro, até a nossa live e o nosso próximo vídeo.